Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre energia potencial e conservação de energia. Então, energia potencial nós já falamos um pouco na aula passada. O conceito de energia potencial já foi introduzido. Nós vimos que a energia potencial é uma energia que está associada à posição de um corpo. E a energia potencial, ela existe mesmo que o objeto esteja em repouso. Então, nesse sistema aqui, trampolim terra, se esse sistema é um sistema isolado, o que é que significa dizer isso? Significa dizer que é um sistema que não tem forças externas agindo sobre ele, então a energia do meu sistema vai se conservar. Eu vou ter um tipo de energia, que é a energia potencial, que é uma energia armazenada, depende da posição, quanto maior a altura, maior pode ser essa energia armazenada. E quando o mergulhador pula, ele transforma essa energia potencial em energia cinética. Então, eu vou ter um tipo de energia, no caso, a energia potencial, que vai ser transformada em outro tipo de energia, a energia em movimento, que é a energia cinética. Então, nós vamos ver esse tipo de energia na aula de hoje, energia potencial e conservação da energia. Quando um tipo de energia, energia potencial, por exemplo, pode ser transformada em outro tipo de energia, que seria energia cinética. Então, aqui nós temos alguns tipos de exemplos de energia potencial e conservação de energia. Quando alguém está numa pista de skate, quando ele está na posição mais alta, ele tem energia potencial máxima e energia cinética mínima. E quando ele sai daqui, ele transforma essa energia potencial em energia em movimento. Até chegar aqui, ó, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de nível de referência, que a gente vai falar sobre isso hoje. Então, eu vou ter energia cinética máxima. Por que energia cinética máxima? Porque eu vou ter energia suficiente para subir até o outro lado, certo? Se não houver atrito, dispersão de energia, esse skatista vai ter energia suficiente para subir a rampa. E isso, conservação de energia, é empregada em montanhas russas. Então, a gente vai ver na aula de hoje que a energia potencial, que é, nós já vimos na aula passada, que é o que? mg. Quem é mg? A força peso ou gravitacional vezes a altura, não é isso? Então, a energia potencial está associada à força peso e com a altura desse solo. Então, aqui, ó, tem um homenzinho aqui em cima e ele está com a bola. Então, naturalmente, a força gravitacional vai agir sobre ele, puxando para o centro da Terra, e essa energia potencial depende da altura. Então, se ele soltar aqui de cima, é diferente dele soltar daqui de baixo. Então, a energia potencial, que é a energia armazenada, ela é maior aqui do que aqui embaixo, ok? Então, hoje nós vamos ver duas coisas. Que quando o corpo cai sem a resistência do ar, a energia potencial ela é máxima quando está lá em cima, e à medida que ela vai caindo, essa energia potencial vai diminuindo. E, ao contrário, acontece com a energia cinética. A energia cinética vai ser momentaneamente nula, já que o corpo está parado. Momentaneamente nula não, vai ser nula, já que o corpo está inicialmente em repouso. E quando ele solta, ele vai sair de uma velocidade V0 igual a zero até uma velocidade máxima, quando ele atinge o chão. Então, hoje nós vamos ver isso, que a energia potencial quando um corpo que é abandonado, em queda livre, a energia potencial diminui e a energia cinética aumenta. E também vamos ver que usando o teorema trabalho-energia cinética, que a gente viu isso na aula passada, provamos usando matemática básica e provamos usando integral. Então, hoje a gente vai ver que usando o teorema trabalho-energia cinética, a energia cinética do corpo em queda livre, ela vai aumentar, que foi o que eu falei há pouco, né? A energia cinética ela aumenta devido à força gravitacional que age sobre ela. Então, o teorema trabalho-energia demonstra que essas duas expressões que eu acabei de falar, elas são equivalentes. E a gente pode deduzir uma expressão para energia potencial a partir desses dois teoremas, usando, a partir desses dois enunciados, usando o teorema trabalho-energia. Então, vamos lá, gente. Considera um corpo aí, um corpo em cima da mesa, e você vai aplicar uma força de tal forma que ele saia
da mesa, certo? Da superfície da mesa e vai até uma altura S qualquer. Então, eu vou dizer que esse ponto y1 vou chamar de nível de referência, que eu posso dizer que y1 é igual a zero, e vai ter uma altura y2, sendo que a diferença de y2 menos y1 eu vou chamar de meu deslocamento, que eu estou chamando de S, certo? Então, nós vimos que trabalho é força por deslocamento. Força vai ser a força gravitacional, que é mg, vezes deslocamento. E quem é S? S vai ser o deslocamento final menos o inicial. Por que aqui está negativo, gente? Lembrando que aqui é definição, trabalho, né? Força por deslocamento. Então, eu só substituí quem é a força, que é a força gravitacional, e o deslocamento é o final menos inicial. O negativo aqui é pelo fato de que o deslocamento, ele é de baixo para cima, e a força é de cima para baixo. Então, o ângulo entre eles é 180 graus, cosseno de 180 graus é menos 1, ok? Então, por isso é o negativo aqui. Então, fica menos mgy2, mgy1. Aí eu vou definir que mgy eu vou chamar de energia potencial gravitacional. Então, eu vou dizer que mgy1 vai ser energia potencial no ponto 1 e mgy2 vai ser energia potencial no ponto 2, aqui em cima. Então, eu vou dizer que trabalho vai ser igual a energia potencial 2 menos 1. Então, isso aqui é a variação da energia potencial. Então, eu encontrei aqui que trabalho é igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Olha só, na aula passada a gente encontrou que trabalho era igual a variação da energia cinética. Nós encontramos na aula passada que trabalho era igual a energia. Se o trabalho era negativo, a energia era perdida. Se o trabalho era positivo, então o sistema estava ganhando energia. Aqui a gente já encontrou o contrário, que trabalho agora vai ser o negativo da energia potencial. Então, o que, é que a gente pode concluir? Que se um corpo se move de baixo para cima, o corpo está subindo, né? De baixo para cima. Então, eu convencionei, desde o primeiro dia de aula, que para cima é positivo e para baixo é negativo. Então, se um corpo está subindo, então a posição está aumentando, que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, vai aumentando. Então, quando o corpo está subindo, a posição está na ordem crescente e a força gravitacional está puxando para baixo. Então, o ângulo entre eles é 180, então o trabalho vai ser negativo. Então, quando o corpo está subindo, a posição ela vai ser crescente, o trabalho vai ser negativo e, como nós encontramos aqui, ó, a energia potencial gravitacional é o negativo do trabalho. Se quando o corpo está subindo o trabalho é negativo, então como é que vai ser a energia potencial gravitacional? Menos, com menos vai ser positivo. Então, quando o corpo está subindo, a posição vai ser crescente, o trabalho vai ser negativo e a energia potencial gravitacional ela vai aumentando. Lembra que eu falei que a energia potencial ela aumenta com a altura? Então, se eu digo que para cima ele é crescente, então significa dizer que a altura ele é crescente. Então, a energia potencial vai aumentando à medida que ele vai subindo. Já quando um corpo ele está de cima para baixo, ou seja, está descendo, então agora y vai diminuir, vai ser decrescente, vai ser 10, 9, 8, 7. Então, a posição vai estar decrescendo. Agora, quando o corpo está caindo, a força aponta para baixo e o deslocamento para baixo. Então, o trabalho vai ser positivo, porque vai ser cosseno de zero. O ângulo entre a força e o deslocamento vai ser zero. Então, o trabalho vai ser positivo. Se o trabalho é igual a menos um negativo da energia potencial gravitacional, então, se o trabalho é positivo, a energia potencial é negativa. Ou seja, quando o corpo vai descendo, ele vai decrescendo a posição, então a energia potencial vai ser negativa. Então, isso aqui, ó,
é importante você ter isso aqui em mente para você saber se sua questão está correta ou não. Então, se está subindo, a posição está aumentando, o trabalho é negativo e a energia potencial está aumentando. Se o corpo está descendo, está caindo, então a posição vai decrescente, vai diminuindo, o trabalho vai ser positivo e a energia potencial, consequentemente, vai ser negativa. Eu já falei nível de referência. Eu falei, ó, que nível de referência eu posso considerar como meu y1 igual a zero. Então, volto para aquela equação lá, que trabalho igual a menos a variação da energia potencial. Então, eu digo que em y1 eu posso considerar como sendo a posição zero. Então, a energia potencial 1 vai ser igual a zero. Então, eu vou ter só que a energia potencial gravitacional vai ser igual a isso aqui, menos G, menos mgy, que é, que é minha definição de energia potencial. Só que lembrando que o negativo vem de onde? Que ele está subindo, ok? Forças conservativas. Então, o que são forças conservativas? São forças que realizam trabalho e ele tem condições de novamente realizar trabalho, sem haver perdas. Então, exemplos de forças conservativas é a força gravitacional. Você joga um lápis para cima, então ele realiza trabalho e quando o lápis bota para sua mão, você consegue realizar trabalho de novo, de novo e de novo, sem que haja perdas, ok? Então, temos dois exemplos aqui de uma pessoa que vai de um ponto A até um ponto B. Nos dois casos, ele sai de um ponto A até um ponto B, sendo que aqui ele faz uma trajetória reta e aqui ele faz uma trajetória randômica. Então, qual o trabalho realizado por esse cara? Nos dois casos. Nós vimos que trabalho era força vezes deslocamento. Como aqui o deslocamento é da posição y1 até y2, e na definição de trabalho, que é igual a força vezes deslocamento, onde o deslocamento pode ser a posição final menos a inicial, então a gente conclui que o trabalho ele só depende da posição inicial e da posição final. Então, nos dois casos, tanto aqui, nessa reta, quanto nessa trajetória randômica, o rapazinho aqui realizou o mesmo trabalho. Por quê? Porque a posição inicial e a posição final são as mesmas. No caso, quando o trabalho é realizado por forças conservativas, nós vimos lá na aula passada, você lembra que quando um corpo sobe, o trabalho realizado é negativo, quando o corpo desce, o trabalho realizado era o mesmo, em módulo, mas só que era positivo, então o trabalho total realizado pelo sistema era nulo. Isso aqui a gente falou na aula passada. Então, quando um bloco ele está subindo, então a força aponta para baixo, o deslocamento para cima. Então o trabalho é força vezes deslocamento, força é gravitacional. O ângulo é de 180 graus, então fica menos mgd, quando sobe o trabalho. Quando ele desce, a força e o deslocamento aponta para baixo, cosseno do ângulo vai ser nulo, ou zero. Então, o trabalho vai ser mgd. Então, quando ele sobe, é menos mgd, quando ele desce, é mais mgd. Então, o trabalho por forças conservativas, num processo cíclico, ou no processo de ida e volta, saindo e voltando para a mesma posição, o trabalho vai ser igual a zero. E forças não conservativas são forças que há perdas de energia no seu sistema. Um exemplo de força não conservativa é a força de atrito. Então, quando você empurra uma caixa, você observa que a parte que está em contato com a outra superfície, ela aquece. Então, significa dizer que parte da energia do movimento é transformada em energia térmica. E essa energia térmica vem do trabalho realizado pela força de atrito. Então, força de não conservativa, um exemplo é a força de atrito, onde existe perdas de energia no meu sistema. Nós vamos encontrar agora uma relação para determinar a energia potencial de um corpo em queda livre, ou energia potencial gravitacional, na realidade, e a energia potencial elástica. Então, é o seguinte, nós vimos que trabalho era igual a quem?
era igual a menos a variação da energia potencial. Vimos isso na aula de hoje, provando quando eu jogo um pincel para cima. Só que nós vimos na aula passada da definição de trabalho, que trabalho, para o caso geral, tanto faz para força constante como variável, era definido como sendo a integral do ponto inicial até o ponto final da força pelo deslocamento. Então, eu pego a definição de trabalho e substituo aqui nesse teorema de trabalho e energia. Então, eu vou dizer que o quê? Que a variação da energia potencial é igual a menos o trabalho. Nesse caso, eu tenho uma relação entre força e energia potencial gravitacional. Energia potencial em geral, tanto a gravitacional como a elástica. Então, se eu sei quem é a força, por exemplo, a força gravitacional é mg. Se eu sei quem é a força elástica, a força elástica é menos menos kx, desculpe. A força gravitacional é mg, a força elástica é menos kx. A gente pode encontrar a energia potencial, ou seja, se eu sei a força, eu encontro a energia potencial. Vamos fazer isso agora para os dois casos. Então, o primeiro caso, vamos supor que eu jogo um pincel para cima. Então, eu vou ter que o quê? Pela definição, ó, trabalho é igual a menos força vezes deslocamento. Eu estou trabalhando agora com deslocamento no eixo Y. Então, eu vou dizer que a minha força vai ser menos G, a massa vezes a aceleração gravitacional. Por que menos, gente? Porque ela está apontando para baixo, o bloco está subindo, ok? Então, a massa é constante e sai. G é constante e sai da integral, fica só a integral de dy, que na primeira aula eu mostrei qual era a integral de dy. Vai ser só y variando da posição inicial até a final. Então, eu vou ter y variando de y2 até y1. Então, eu vou encontrar aqui a energia potencial gravitacional é mg delta y. Que é delta y? A posição final menos a inicial. Lembrando que eu já tinha encontrado isso usando a definição de trabalho. Agora a gente está usando a definição de a relação entre energia potencial e força, ok? Também a gente pode encontrar isso para a energia potencial elástica. Então, energia potencial elástica, novamente usando essa definição aqui, vamos dizer que a força é a força elástica, que é menos kx, e vamos encontrar a energia potencial elástica. Então, fica menos kx, K é constante e sai, aí fica a integral de x dx, que eu também já falei, vai ser x, aí aqui em cima tem m mais 1 dá 2, sobre, embaixo m mais 1 que dá 2. Então, fica K, que é constante, sai, variando de quê? De 1 meio de delta x ao quadrado. Tá faltando um quadrado aqui, tá, gente? Desculpe. Então, quem é esse delta x? Vai ser o meu intervalo de x1 até x2. Então, ó, aqui eu encontrei a variação da energia potencial elástica usando quem? Somente a força. Então, se eu tenho a força, eu consigo encontrar a energia potencial elástica e a gravitacional. Agora, vamos supor, aqui anteriormente, se eu tinha força, eu podia encontrar energia potencial gravitacional. E se for o contrário? Se eu tiver energia potencial gravitacional, como é que eu encontro a força? Vamos ver? Então, seguinte, agora a gente quer fazer o contrário. Então, a gente conhece a energia potencial e queremos encontrar a força. O que é que eu faço? Qual é o contrário, qual é o inverso da integral? É a derivada. Então, agora eu vou dizer que em apenas uma dimensão, ok? Fica delta x, delta U, que é a variação da energia potencial, que é igual a menos a força de dx. Passando aqui do infinitesimal para o limite diferencial, isolando a força. Então, eu vou dizer que a força vai ser du dx. O dx aqui está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, para eu encontrar a força quando eu tenho a energia potencial, eu derivo.
Só isso. Quando eu tenho a força e quero encontrar a energia potencial, eu integro. Então, gente, por hoje é só. E espero que vocês tenham entendido. É importante aqui lembrar o quê? Importante lembrar que se eu tenho a força, eu posso encontrar energia potencial. E se eu tenho, através da integral, e se eu tenho a energia potencial, eu posso encontrar a força derivando. Então, por hoje é só e até a próxima aula.